Prevenção e controle de perdas, aula 3. Planejamento prévio. Devendo haver um encontro prévio entre o coordenador, o relator e o provedor para o planejamento das atividades. Na primeira reunião, são discutidos os procedimentos. Programa-se as reuniões, definir-se metas para as tarefas. Aplicação do controle na prevenção de acidentes. Aqui a gente vai mostrar algum exemplo aqui preenchido de um APR. Nome do documento, análise preliminar de riscos, APR. Tipo, análise inicial qualitativa. Aplicação, fase de projeto ou desenvolvimento de qualquer novo processo ou produto ou sistema. Os objetivos, determinação de riscos e medidas previamente antes da fase operacional. Princípio e metodologia. Revisão geral de aspectos de segurança através de um formato padrão, levando-se em causas e efeitos de cada risco, medidas de prevenção ou correção e categorização dos riscos para priorização de ações, benefícios e resultados. Elenco de medidas de controle de risco desde o início operacional do sistema, permitir revisões de projeto e em tempo hábil no sentido de dar maior segurança, definições de responsabilidades no controle de risco. Observações. De grande importância para os novos sistemas de alta inovação. Apesar de seu escopo básico de análise inicial, é muito útil como revisão geral de segurança em sistemas já operacionais, revelando aspectos às vezes despercebidos. Ou seja, antes de você iniciar qualquer tipo de atividades, é de fundamental importância você fazer uma análise preliminar de risco da atividade que você vai desenvolver, para você estar antecipando aos perigos e aos riscos que você vai estar inerente com sua equipe. Técnicas de análise de risco. Que nem já citou anteriormente, a APR tem grande utilidade no campo de atuação, porém necessita ser complementada por técnicas mais detalhadas e apuradas. Em sistemas que sejam já bastante conhecidos, cuja experiência acumulada conduz a um grande número de informações sobre os perigos, esta técnica pode ser dispensada. Nesse caso, parte-se diretamente para a aplicação de outras técnicas mais específicas. Mas isso aí só em caso no caso, uma equipe já experiente, que já tem bastante experiência em campo com relação aos riscos e os perigos inerentes da profissão. Reverter problemas conhecidos, revisar a experiência passada em um sistema similar ou análogos para determinação de risco que poderão estar presentes no sistema que está sendo desenvolvido, revisar a missão, atentar para os objetivos, as exigências de desempenho, as principais funções e procedimentos, os ambientes onde se darão as operações, determinar os riscos principais, quais serão os riscos principais com potencialidade para causar direta ou indiretamente lesões, perda de função, danos a equipamentos, perda de materiais e até perda de órgãos, alguma coisa assim ao demais. Ou seja, nos casos em que são dispensáveis a APR, tem que ser revisar todas essas técnicas de análise de risco. Desde a parte de você perceber um problema e você souber reverter ele, sempre antecipar o problema, ir com objetivos e assim por diante. Serviços de instalação telefônica em alturas e em caixas subterrâneas. Os riscos que vai estar correndo lá, como é uma parte de exemplo. Alta voltagem, as causas, contato com equipamento ou com concessionárias, raios e outras coisas devido que você vai estar trabalhando em altura e no caso se tiver algum mau tempo, pode ocorrer a incidência de raios. Efeitos, choque elétrico, queimaduras graves e pode ocorrer até a morte. Categoria de risco, nível 4. Medidas preventivas, treinamento da equipe,
supervisão do ambiente em que está, uso de EPI e construir terra e adequação a questões do aterramento. Queda pela escada, falta de amarração de escada, não utilização de EPI e cinto. Os efeitos que pode acontecer na queda da escada, uma lesão, uma fratura e até mesmo a morte. A categoria de risco, nível 4. Medidas preventivas, a supervisão da área e dos materiais que vai ser, se o cinto está numa validade correta, se a escada está amarrada, e assim por diante. O uso de EPI, o cinto de segurança, o uso de capacete, o uso da luva e treinamento da NR35 para trabalhar em altura. Agentes químicos encontrados em caixas subterrâneas. Aí causa animais em decomposição, vazamento da concessionária de gás, a decomposição dos esgotos ali vão gerar também gás também. Essa é uma causa do que pode estar acontecendo em você entrar em algum lugar confinado. O efeito, mal-estar, lesão e até mesmo a morte. Categoria de risco, nível 4. Medidas preventivas para estar adentrando nesse tipo de ambiente. O uso de detectores de gases, supervisão, sempre olhar o local antes e ter alguém supervisionando, alguém de uma grande experiência. E ventilação e também colocar a questão de exaustão também desse ambiente. Sempre quando trabalha em espaço confinado, sempre tem que ter um exaustor. Explosão na caixa subterrânea. Presença de misturas explosivas ou fonte de ignição. O que pode acontecer? Queimaduras graves, fraturas e até mesmo a morte. O nível de risco, nível 4. E qual as medidas cabíveis? O uso de detector de explosividade, ventilação e supervisão. Um atropelamento ali, vai passar na escada, descendo do carro, entre outros. Vai acontecer o quê? Vai sinalização ineficiente, ou seja, a pessoa parou com o transporte, colocou a escada, esqueceu de colocar os cones com as fitas e as plaquinhas de que tem equipe trabalhando. Falta de atenção do motorista. Veículo em má condição de manutenção. O que pode acontecer? A lesão, a fratura e até mesmo a morte. O nível de risco, nível 4. E quais as medidas cabíveis a ser tomada? Incentivos para reduzir acidentes com veículos, manutenção preventiva para no caso da manutenção do veículo se estiver sem, e treinamento da equipe sempre. Maçarico, a pessoa que não tem inabilidade, falta de atenção e má condição da manutenção do equipamento. Pode ocasionar o quê? Queimaduras nas mãos ou até mesmo no corpo. Nível de risco, nível 2. E as medidas, treinamento e manutenção do equipamento. Agora as classes técnicas de análise de risco, as classes e a denominação e características dos riscos. Classe 1, desprezível. Ou seja, as características dele. Não resulta em danos ou resulta em danos insignificantes a equipamentos, a propriedade ou meio ambiente. Não ocorre lesões ou morte de funcionários nem de terceiros. E questão de não funcionários públicos, não funcionários e públicos externos. Ou seja, não afeta diretamente ninguém. Nível 2, classe 2, a parte da denominação, marginal. As características, danos leves a equipamentos, propriedades ou meio ambiente, sendo porém controláveis e de baixo custo de reparo. Lesões leves aos funcionários ou a terceiros. Já a classe 3, a denominação dela já é crítica. Características, danos severos aos equipamentos, propriedades ou meio ambiente, permitindo proceder à parada ordenada do sistema, ou seja, vai ter que parar a operação. Lesões de gravidade moderada em funcionários ou terceiros, exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento catastrófico. Ou seja, nessa parte crítica aqui você já tem que estar trabalhando para parar a atividade e
olhar e fazer um checklist do que está acontecendo para poder você tentar reverter esse quadro, para não chegar em um nível de óbito. Classe 4, que é a denominação catastrófica, e as características dela vai ser como? Danos irreparáveis a equipamentos, ou seja, vai ter perda total, no caso se fosse um acidente de um carro, ia ser a PT, perda total. Propriedade do meio ambiente, no caso da perda de uma nascente, uma poluição em si, levando à parada desordenada do sistema, implicando em reparação impossível ou lenta e de altíssimo custo. Provoca várias mortes ou lesões graves em funcionários ou terceiros. Aí aqui está um quadro para a gente fazer umas análises com relação a essa parte gráfica, da parte da frequência e a questão do risco, para a gente ver se ele é um risco aceitável, a questão da frequência em relação à severidade, a questão também da se é um risco desprezível, marginal, crítico ou catastrófico. Aí, com relação à parte gráfica aqui, você vai estar analisando aonde é a frequência A. Se ela for aqui na classe 1, no caso, ela vai ser uma parte desprezível. A1 desprezível. Se já for um risco com a frequência classe E e com a severidade nível 4, que vai estar aqui nesse quadrinho aqui, aí já vai ser onde vai estar ocorrendo as questões de óbito. É onde a gente vai ter que sempre estar trabalhando nesse entorno aqui, ó. De classe 2, de classe 12 e severidade e frequência, severidade classe 2 e a questão de acontecimento de frequência no máximo B. E obrigado e até a próxima aula.